bem-vindas e bem-vindos também a mais um Viva Levecast. Esse podcast onde a gente fala de um monte de assunto, mas onde todos eles sobrecaem sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. A importância da gente se entender, saber quem nós somos, o que queremos, pra gente poder saber para onde é que a gente vai. E hoje, a convidada de hoje é da minha terra, está também aqui em São Paulo, aqui e lá, aqui e lá. Aqui lá, quando eu digo, é São Luís, tá, gente? Minha terra, São Luís do Maranhão. Amiga Marília, que eu sou era doida pra ser sócia dessa mulher, gente. Vocês não estão entendendo. Ela que não quis, viu? Essa história. Gente, Marília inovou no mercado de São Luís. Ela fez algo disruptivo. É engraçado parar pra ver, sabe? Porque, amiga, todas as pessoas que já vieram aqui no meu podcast de São Luís, todas elas fizeram alguma coisa disruptiva. Geralmente são mulheres que, tipo, saíram da casinha, saíram da caixinha. E tu fizeste algo que eu acho que tu foi pioneira. Foi. Em São Luís. Isso, o que é, quem é tu e o que tu fazes? Que mistério, gente. Né? Na verdade, ou melhor, não é nem o que tu fazes hoje, mas o que tu era, quem era, o que você exercia, fazia. Bom, gente, então, para começar, né, são muitos caminhos aí, mas, assim, meu nome é Marília, como o Jamile já falou, hoje eu sou personal organizer, mas eu sou uma apaixonada por mudança. A coisa mais importante da minha vida que eu digo é que eu sou serva de Deus, isso não vai mudar. O resto, a gente pode sempre ver o que vai acontecer. Dentro desses princípios éticos, dos princípios bíblicos que eu acredito, eu sempre estou disposta a mudar. E com o passar do tempo, eu vi como na minha vida, desde criança, eu mudei. Eu já passei por várias fases, desde a fase de roqueira até a fase de patricinha. Meu Deus, extremos. Extremos. Ia para a escola de All-Star e depois só ia de salto. Então, eu percebi, depois que eu fui ter o autoconhecimento, né, que eu fui adquirindo com o tempo e com muito estudo também, que a minha vida sempre foi mudar. E os meus pais, eles falavam muito, eles falavam assim, eles não entendiam, acho, direito aquilo, porque eu desde pequena, com várias turmas, vários amigos, eu me dava bem em todo lugar. E várias vezes eu virei até motivo de chacota. Ah, a Marília tá com um amigo novo hoje, mas eu conseguia passear por várias turmas. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de mudar, de me adaptar, né, às coisas que eu consigo ver pela minha frente. Então, hoje você pega como desafio e vambora. Tem que fazer, aí a gente faz. Se eu não tiver isso, eu acho que eu não seria nada. Então, talvez seja por isso que tu trabalha com a organização de casa, né? Exatamente. É muito satisfatório ver você pegar um ambiente extremamente desorganizado e organizar todo. E gente, quando eu digo que eu queria ser sócia dela, a gente nunca chegou em nada a ver de fato, não. Mas eu sou tão admiradora do trabalho dela, acho que ela faz tão maravilhoso e, principalmente, é essencial, primordial para a vida. Ela sabe disso. Porque já contratei, já vai lá em casa, vamos fazer parceria, vamos arrumar. Amiga, pelo amor de Deus, me salva. E ó que eu tenho um bom feeling. Mas eu sei que eu, apesar de ter feeling de organização, não tenho a capacitação que ela tem. Então, às vezes, eu acho que eu faço a melhor coisa da vida e ela vai lá e esvazia 3 gavetas. Mas ela não faz feio de jeito nenhum. A casa dela é ótima, é um brinco. Obrigada, amiga. Então... De onde é que tu veio? Como é que tu chega no personal organizer? Essa é uma profissão relativamente nova, muito nova. Sim, é uma profissão que tem, sei lá, deve ter uns 30 anos no Brasil, entendeu? Já, tudo isso? Não tem. Não era tão difundida. Porque começa sempre aqui por essa região maior, né? Rio e São Paulo, e depois vai chegando em outros estados. Mas já tem em todos os estados, inclusive lá na nossa cidade, já tem várias, já cresceu bastante, né? Quando eu comecei há 8 anos, eu era advogada, né? Isso é um choque, né? Várias pessoas acham isso um choque. E eu trilhei aquela carreira sempre muito bem trilhadinha, né? Pela minha família, pelos meus pais, pelos meus avós. Na minha família, quase todo mundo é do direito. Então, quando eu saí da escola, eu queria muito fazer arquitetura. Eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais e tudo. A diretora da minha escola fez um teste de aptidão comigo. Ela disse que ela não tinha dúvida nenhuma, e nem eu, que eu deveria fazer alguma coisa dessa área. Ela disse que foi um dos testes mais fáceis que ela já fez. Só que quando eu saí da faculdade, a minha avó, né, falou que se eu quisesse fazer direito, ela pagaria para mim, numa faculdade particular. E que se eu quisesse fazer outro curso, eu teria que fazer numa pública.
E a minha mãe é professora da faculdade, né, da UFMA, que é da pública, e o sonho da minha mãe era que a gente passasse. Mamãe nunca foi de olhar nosso boletim, de saber se a gente tirou 0 ou 10, mas ela falou, vocês têm que passar na UFMA. Era uma questão de honra para ela. E na época o vestibular da UFMA foi anulado, foi adiado, 1000 coisas, então eu aceitei a proposta da minha avó. Falei, vou fazer direito, porque se eu não fizer direito eu não vou fazer nada. Meses depois, quase um ano depois, foi que houve o meu vestibular. Uhum. Então, eu fiz vestibular quase um ano depois que eu tinha saído do 3º ano. E aí, eu passei para design, que na época ainda era desenho industrial. Uhum. Então, fiz os 2 cursos paralelamente. Mesmo? Tu também fez design, é verdade. Fiz. A gente conversou. É verdade. Fiz design paralelo. Só que quando eu estava mais ou menos na metade do curso de design, eu já estava muito mais adiantada no direito, né, que tinha começado mais cedo. E aí eu decidi dar uma pausa no design e continuei só no direito. Eu não desgosto de direito, pelo contrário, eu amo, acho super interessante. Eu adoro estudar. Então, eu pegava um livro de direito, eu lia de capa a capa. Mesmo se não fosse cair na prova. Uhum. Então, aquilo ali entrou na minha vida, né, na minha rotina, no meu ritmo. Então, eu amei estudar direito, amei fazer direito. Passei na OAB antes de me formar, era uma coisa que mamãe queria muito também. Então, eu segui o caminho. Eu era muito boa aluna, fiquei muito mais estudiosa do que eu era na escola. Sim. E acho que é muito natural isso acontecer, né? Na escola você tem 1 milhão de competências, literalmente várias áreas do teu cérebro trabalhando. E coisas que a nem gente... não somos muito boas, né? Isso é obrigado. E o engraçado é que, assim, se tem 12 matérias, se você é boa razoável em 10, mas em 2 você é ruim, as 2 matérias, elas resumem quem você é como aluno. Isso, exatamente. E pode deixar para trás. Pode deixar para trás. Essas 2. Né? Então, foi isso. E aí eu fiquei 5 anos sendo advogada e na minha cabeça eu não ia mais voltar pro desenho industrial, né? Que na época era desenho industrial. Eu pensava em fazer concurso, né? Minha vida toda eu escutei isso, que concurso era melhor, que concurso era que dava estabilidade e tudo. Então, pensava em fazer isso. Quando eu tinha 5 anos de advocacia, eu decidi parar. Eu parei de advogar e falei, agora eu vou estudar. Só que eu passei 1 ano em casa estudando. Nesse 1 ano que eu fiquei estudando, eu não conseguia estudar. E muitas vezes eu me perguntava, por que eu não estou conseguindo estudar? Eu adoro estudar, o que está acontecendo comigo? Aí eu fui para o cursinho, assistia às aulas, fazia tudo, mas eu não estava com... Alguma coisa me incomodava, só que eu não sabia o que era. E aí, pouco depois disso, eu assisti um programa de televisão. E olha que é curioso, né? Que Deus faz as coisas certas. Eu não assisto televisão. Uhum. No meu quarto nem tem televisão. Eu não assisto de jeito nenhum. E a tua casa já aqui em São Paulo tem? Tem, mas desde que eu cheguei, eu nunca liguei. Nunca ligou? Nunca botei na tomada. Acredito. Eu não assisto televisão. Só que eu fiz uma cirurgia. E aí, o tempo passando, né? Aí, papai colocou uma televisão no meu quarto. Ele falou, minha filha, você vai passar um mês aí deitada. Então, eu vou te dar uma televisão. Aí, botou uma televisão no meu quarto. E aí, eu assisti um programa chamado Santa Ajuda, que na época, a Micaela Góes, que foi uma das pioneiras aqui do Brasil, ela era apresentadora. E ela fazia essa transformação nas casas. No GNT. Aí, eu fui imediatamente pesquisar quem era essa mulher. Se ela era só uma atriz, se ela era só uma apresentadora, se ela tinha uma profissão. Foi assim, foi um start. Eu maratonei o programa, assisti muitos. E aí eu conversei com o Francisco, que é meu melhor amigo, e ele também estava naquela, tipo, não sabia o que fazer. Aí ele me fez uma pergunta de ouro, porque as perguntas, elas salvam a nossa vida, né? E a gente comendo um sushi um dia, tranquilo, ele falou assim pra mim, mas Marília, se tu pudesse escolher hoje uma coisa pra você, o que você seria? Eu falei, eu ia fazer exatamente o que aquela mulher da televisão faz. Aí minha cabeça virou. Quando eu pesquisei quem ela era, foi assim, foi a mudança de chave, foi bem aí. Eu pesquisei, fui pesquisar tudo, isso era tipo, sei lá, começo do ano, janeiro, fevereiro, quando foi em março, eu já estava aqui em São Paulo fazendo 2 cursos para me tornar personal organizer. O mais engraçado é que eu não tinha 1 centavo no meu bolso. Tinha nada, eu tinha largado a minha profissão. Eu tinha parado, né, para estudar. Eu não tinha o dinheiro guardado. E eu pedi dinheiro para minha avó, que não me apoiou, mas apesar dela não ter me apoiado, ela não me negou também. E aí vim para São Paulo. Quando eu voltei para São Luís, eu já era formada em personal organizer. Eu fiz 2 cursos aqui, que foi de home e de mudança. Pesquisei não é uma profissão regulamentada até hoje. Sim. Então tinha várias pessoas que davam cursos. Eu pesquisei o que eu achava que era mais assim sólido, que tinha pelo menos um lugar para a gente ir assistir o curso. Sim.
E aí voltei para São Luís sendo personal organizer. E aí, como foi esse início de trajetória? Tu chegou cobrando valores exorbitantes e ficou milionária no primeiro mês? Gente, pode voltar a fita e ser assim como... É porque as pessoas, elas... A verdade é que a maioria das pessoas, elas veem o empreendedorismo como isso, né? Eu vou aqui, eu tive uma grande ideia, uma simples ideia, vou pegar aqui um dinheiro meu, vou vender meu carro, eu vou investir e eu vou dar tudo de mim no primeiro, no segundo, terceiro mês e no quarto eu começo a ver o dinheiro entrar. E não é. Existe uma estatística que fala que a grande maioria das empresas no Brasil, elas não duram... Elas dizem o seguinte, que se sua empresa passar de 2 anos, ela provavelmente vai durar um bom tempo. Mas que a maioria das empresas não passam nem de 2 anos. Porque as pessoas têm esse lance do empreendedorismo como algo fácil de retorno rápido. E não é. Ainda dependendo do nicho que você trabalha, às vezes você precisa vender muito caro, pouco, mas muito caro para pagar tudo, ou então vender em grande quantidade para poder tirar dali o sustento e pagar muitas vezes também o investimento que você fez. Sim. Então, esse entendimento de que não é no passo de mágica, assim como nada na vida. Nada na vida, gente. Aquele do nada, sabe? Do nada. Não existe. Gente, fulano do nada ficou rico. Do nada foi morar em São Paulo, pô. O que estava acontecendo? Né? Então, esse do nada, ele não existe. E as redes sociais, elas vêm muitas vezes não. A maioria das pessoas, eu digo que elas escolhem se enganar apenas com o palco. Elas não veem o bastidor, que é a maior parte de tudo, né? Então fala, foi do dia pra noite, ou esse caminho ainda está sendo... Ai, gente, foi do dia pra noite, com certeza. Coisa de 2 meses eu tava riquíssima. Aqui minha cara... Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade, que eu poderia estar agora, sei lá, em Milão, ai, meu Deus. Um negócio assim, tipo assim, Maldivas. Mas conta, amiga, já tem quanto tempo que tu é formada em personal organizer e trabalha nesse ramo? Sim, agora, esse ano, em maio, vai fazer 8 anos já, né? Passou muito rápido. Isso é uma coisa séria. E tu também, né, Jean? Já tá nessa de... Vai fazer 9 anos. 9 anos. Começou muito cedo. Eu lembro que quando a gente se conheceu, né? Tu já tinha o teu canal do YouTube? Já, era tudo muito ali ainda no comecinho, tudo muito... Sim, mas tu já tinha demonstrado que gostava desse meio, de comunicar. Tava rolando engajamento já. Sim. Que naquela época ninguém chamava de engajamento. Não. Naquela época eram as views, as curtidas, sei lá. Visualizações. Pois é. Então, quando comecei, né, eu falei, gente, eu quero fazer isso, né? E isso aí eu tinha certeza. Eu acho que isso foi um presente de Deus na minha vida, porque a partir do momento que eu soube que existia essa profissão, eu nunca tive dúvida, como eu não tenho até hoje. Hoje, assim, quando eu estou fazendo os meus projetos, fazendo as minhas coisas, apesar de hoje eu já ter funcionários que trabalham para mim, mas agora mesmo, semana passada eu fiz um projeto inteiro sozinha. E eu gosto muito de fazer isso. E eu sempre peço nas minhas orações, falei, Deus, abençoa minhas mãos, porque é através dela que eu faço meu trabalho. Através dela que eu consigo realizar o meu sonho, que realiza na vida das pessoas. Sim. Então, eu nunca tive essa dúvida. Eu sempre falo isso. Quer empreender? Segura na mão de alguma coisa e não solta mais. Porque, às vezes, o caminho de empreender fácil, o caminho de ganhar dinheiro fácil, te faz ir por várias vertentes. E essas várias vertentes, às vezes, elas bagunçam o caminho. Porque quando você não sabe o que quer, você aceita qualquer coisa, você vai para qualquer lugar. Sim. Por isso que o foco, ele não pode ser o dinheiro. Isso já está super batido, todo mundo já sabe, fala sobre isso. Mas se for, vai dar errado. É engraçado você falar isso, porque esse é o óbvio. E o óbvio, ele precisa ser dito. Sim. Porque a verdade verdadeira é que no pega pra capar, na hora que a coisa tá acontecendo, essa mensagem apaga da memória. Apaga da mente. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla, aqui dentro do Viva Leve, acho que quase todo podcast eu falo isso em algum ponto com os convidados, da gente parar, refletir, buscar entender o que a gente quer, entender o que é prioridade. Só que a vida é tão corrida, as coisas passam assim, às vezes tão rápido, e a gente permite que passe, que a pessoa vai muitas vezes olhar para esse aspecto, dizer o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, tempos depois, quando a merda já está grande. Entende? Então, assim, o óbvio precisa ser dito, mas não é para que agora bonitinho aqui no podcast seja levado em consideração, mas é para quem está em casa possa, no momento lá de decidir, de escolher, de parar para refletir, de ter que tomar uma grande decisão, lembrar, ei, o
O que vale a pena? Quais são os meus valores? Por Onde que eu tô aqui? quero me estar? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Para onde eu quero ir? E aí, como é que tu começou? Fez o curso, voltou para São Luís? Voltei para São Luís e não tinha coragem de falar para ninguém que eu era personal organizer. Entendeu? Porque eu não sabia nem explicar direito. e lá em São Luís, tinham 2 pessoas que eram personal organizer, só que uma, ela era mais voltada para corporativo e a outra, ela acho que estava indo embora. Acho que ela não era de São Luís, enfim. Mas eu acho que, assim, de fato, para ir para as casas, eu fui a primeira. E, então, quando eu cheguei, as pessoas não sabiam o que era. Eu chegava assim e falava que eu organizava as casas, aí as pessoas, mas é os móveis, tu coloca no lugar? Como é que é? Era difícil entender, Sim. né? Pouquíssimas pessoas sabiam o que era essa profissão. Inclusive, os meus pais, quando eu falei para eles que eu ia mudar de profissão, né? Eles disseram, sim, o quê? Você vai ser cozinheira? Não, diarista. Nossa, nossa. E aí, mamãe achava que eu ia ser diarista, que eu ia ser empregada doméstica, sabe? Choraram muito, sabe? Nossa, não Acharam. sabia. Não, eles não, assim. Eu lembro muito das palavras do meu pai, que meu pai, assim, ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu lembro muito das palavras dele. Ele falou: minha filha, se você quiser mudar de profissão, a gente vai estar aqui, mas a gente não quer. Entendeu? Então, ele foi bem, assim, categórico em falar. Não é o que a gente esperava, a gente não sonhou isso, então a gente vai precisar de um tempo para aceitar. Digerir. Para digerir isso. Entendeu? Aí tu chegou, tu foi já cobrando de cara, ou tu foi fazendo Sim, eu como? fiz alguns... lá no curso que eu fiz, eles recomendavam que a gente fizesse uns laboratórios. Então, eu peguei algumas amigas, fiz as casas delas, mas, assim, é muito legal ver as fotos dessas casas. Não tinha nem pé nem cabeça. É muito legal ver. E aí, eu fiz esses laboratórios e depois as pessoas que iam me chamando, eu já ia cobrando. Mas, assim, era um parto para mim cobrar. Eu lembro que uma pessoa lá de São Luís, que é minha cliente até hoje, inclusive, foi do meu primeiro ano, ela me chamou para organizar uma casa dela, era muito grande e o orçamento era, sei lá, uns 4 mil reais. E aí eu lembro que quase eu choro, eu quase falo para ela assim, não te preocupa que eu vou fazer por 1.000. Sem ela pedir, entendeu? Porque assim, aquilo para mim foi um absurdo. Eu trabalhava no escritório há 5 anos, mas eu nunca tinha cobrado um cliente. Eu não sabia quanto é que era, eu só trabalhava lá e ganhava meu salário. Entendeu? Então, a partir do momento que eu precisei botar preço, né, nas minhas coisas e, sobretudo, vender o meu valor, aquilo ali começou a me aperrear muito. Muito, de uma forma, assim, E afinal, ela pediu inexplicável. desconto? Não. Não. Não pediu. Eu tinha colocado um desconto de à vista, eu sempre coloco até hoje. Ela só perguntou se ela podia pagar o preço de à vista na entrada e na saída. Uhum. Aí eu disse, ótimo, tranquilo. E aí eu tive que botar na minha cabeça que eu era capaz de fazer aquilo, entendeu? Que o meu trabalho estava valendo aqueles 4 mil reais. Foi, assim, um período muito difícil, sabe? Não foi fácil. Eu lembro que meus primeiros clientes, quem me arranjou foi Carol, minha irmã, que já estava no mercado de empreendedorismo há 5 anos, né? de festas. Me ajudou muito isso. Carol também é do direito? Também é do direito. E aí hoje ela só trabalha com festa, só ela tá no festa. direito? Não tem nada do direito. E aí ela... É outra disruptiva, né? Montou uma loja de balão. E ela já estava há 5 anos família de empreendedoras, de mim. né? A única pessoa que me apoiou foi ela. Ela falou, Marília, olha, tô te dizendo, não é fácil, mas se tu quer... Daquele jeito dela, tô vendo ela falar. Mas se tu quer, a gente tá junta. E aí foi o que aconteceu, né? Então, ela me vendia muito, já estava acostumada a se vender, né? Que não é uma coisa ruim. E João, meu personal, que esse ano a gente faz 10 anos juntos, ele me arranjou minha primeira cliente, que era uma aluna dele, que era minha conhecida, mas que não era tão minha amiga. E ela foi a minha primeira cliente. Até hoje eu falo isso para todo mundo, sou muito grata a ela, é Dani Bride, do Dot Beauty. Ela foi minha primeira cliente. E ela foi, assim, maravilhosa de entender tudo, de conversar comigo. Ela já é uma empreendedora de sucesso há muitos anos. Me ajudou muito, né? Sendo a minha primeira cliente. E aí foi isso. Então, eu não... Assim, meu primeiro ano eu tive 6 clientes. Não dava para pagar nada, nem a gasolina do meu carro, né? Que eu tinha carro, o papai tinha me dado, não dava para pagar nada. No final desse primeiro ano, 2015, foi que eu fiz o meu primeiro curso de inteligência emocional. Se eu não tivesse feito esse curso, eu acho que eu com certeza não estaria aqui hoje. Acho que não estaria mesmo, porque estava muito difícil. Eu tinha o sonho, eu tinha a visão. Eu abri o Instagram, meu Instagram era muito movimentado, mas eu não tinha clientes. O lance da... Uma vez eu tava vendo alguém falando sobre o que é que
aqueles vídeos de, por exemplo, de receita fazem na gente, né? O cérebro humano, ele ama algo que tem início, meio e fim. Sim, um processo. Um processo. E gera uma cadeia de dopamina ali maravilhosa. Então, acompanhar o Instagram de organização é incrível. Porque você tá lá, o negócio bagunçado. Você olha para aquilo, você fica, meu Deus do céu, incomodada. E aí vai lá ver o processo de organização e ver o final extremamente satisfatório. Então, é realmente uma ferramenta maravilhosa. Foi pro curso, fez, voltou transformada. Voltei, como eu voltei assim, virada no 360. Eu voltei assim, outra pessoa. E eu fui pro curso mal, assim, emocionalmente mesmo. Não só pelo empreendedorismo, né, que estava fraquíssimo, mas por questões emocionais também. Eu fui pro curso muito, muito, muito mal. Foram 3 dias de curso, né, até na madrugada. O curso, né, o Método CIS, que foi o que eu fiz, é um curso que ele vira à madrugada. Eu me lembro que eu não saí, eu não virei. Outra coisa que aconteceu, eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Não tinha dinheiro. Na época era muito barato, assim, perto do que é hoje. Era assim, de graça. Eu saí de lá achando assim, cara, é muito barato esse curso. E mais uma vez, vovó pagou para mim. Mas Deus colocou as oportunidades e, graças a Deus, você tinha uma rede de apoio para poder te apoiar. Tinha, era isso. A minha família, ela não concordava, mas ela nunca me fechou as portas e ela nunca deixou de me apoiar com as coisas que eu queria fazer. E aí, o curso era sexta, eu comprei a passagem na quarta para ir para Fortaleza. Não sei como, achei uma passagem barata também, de ida e de volta. Foi tipo assim... Deus foi colocando, abrindo as portas, eu tenho certeza que ficou barato só naquele momento que eu fui comprar. E aí, quem me chamou para esse curso foi Lia, que é a mãe de Gabi, que é uma grande amiga minha, né? Que eu considero como se fosse a minha mãe. Ela e tio Fábio são minha segunda família, com certeza. Maravilhosa. Então, fui... Inclusive, um beijo, Lia. Com certeza ela vai assistir esse podcast. Ela vai. Fábio. E ela me ligou assim, Marília, olha, abre a tua cabeça. Ela falou assim, se não der, você não vai. Mas você me promete que você vai tentar. Você procura a sua passagem, se estiver barata, você vai. Ela falou assim, mas sabe o que eu acho interessante? Ela não me ofereceu o curso de graça. Ela não me ofereceu. Ela poderia ter feito isso. Como Febracis, ela poderia ter feito. Como Lia, ela poderia ter feito. Como minha segunda mãe, ela poderia ter feito. Inclusive, porque ela sabia a tua condição financeira. Exatamente, mas ela não me ofereceu. Eu precisava pagar aquele curso. Eu precisava ir para ali por vontade própria. É porque eu entendo exatamente isso, Marília. O valor e o peso que tem você tirar dinheiro do seu bolso, fruto de sacrifício, ou então fruto de uma humilhação, que você tem que literalmente se humilhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu preciso de você, me ajuda. Me consegue dinheiro. Então, fruto de uma humilhação para conquistar algo. Porque quando a gente tem esse esforço para ter aquilo, a gente dá mais valor. A gente sabe da dificuldade que foi estar ali. Então, a gente diz assim, eu preciso fazer valer a pena. Sim. Né? Então, concordo 100%. Eu, por exemplo, trabalho com inteligência emocional. Eu sei que isso é necessário, fundamental na vida de todo ser humano. E diariamente eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que alguma coisa mudou na vida delas e outras mensagens de pessoas dizendo queria tanto fazer teu curso, mas não tenho dinheiro. E dá aquela dor no coração, dá aquela vontade de dizer assim, toma aqui um acesso, equipe, libera aí baratinho. Só que não dá, cara. Não só assim. Pelo contexto da empresa, né? De como a empresa precisa funcionar. Sim. Mas também pelo contexto, pelo fundamento de que esse esforço, ele faz diferença no momento do processo, da tua dedicação. Sim. Do quanto você faz valer aquilo a pena. Quantas vezes você não vai pra academia porque você pagou? Total. Não é tipo, pô, fiz um esforço danado isso aqui, eu preciso ter zelo com isso, eu preciso fazer isso valer a pena. Então, o dinheiro, ele traz essa responsabilidade. Ele aciona esse gatilho na gente do comprometimento. Sim. Que quase nenhuma outra coisa na vida faz. Ainda mais quando tá difícil o dinheiro, né? É. Então, foi isso. Fiz esse curso. Quando eu voltei para São Luís, eu já voltei outra pessoa. Eu coloquei uma meta de todo ano dobrar os clientes da Petit. O primeiro ano foi fácil, né? Eu só tinha tido 6, no segundo 12, e um por mês estava bom, né? Mas, graças a Deus, a Petit foi crescendo muito. Hoje, a gente já organizou mais de, 500 ou 600 casas. Numa cidade pequena, né? Que é São Luís. Já faz um tempo que eu ganhei o mundo também. Já organizei casas por vários lugares do Brasil. Mas o nosso forte, até então, né? Foi São Luís. Durante todo esse processo, eu não fiz só esse curso. Eu acho interessante falar isso, porque não foi de uma hora para outra. Como eu falei no começo, né? Eu gosto muito de mudar.
mas mudar é muito doloroso. Doloroso demais. Né? Dói demais, não é fácil. Eu sempre falo, se você quer empreender, a primeira coisa é um curso de inteligência emocional. Sim. O que isso tem a ver com empreendedorismo? Nada e tudo. Porque se você não mudar a sua forma de pensar, se você não entender o que você está fazendo, você não vai para lugar nenhum. E foi ali naquele curso que eu vesti a minha capa de empreendedora. Foi ali naquele curso que eu disse assim, agora eu vou sair daqui, eu vou saber me vender, eu vou vender meu valor, eu vou mostrar para as pessoas o que eu faço e eu não vou desistir. Porque até então, desistir era uma possibilidade. Sim. E se eu não tivesse ali, não tivesse me transformado naquele lugar, eu tinha outros sonhos ali também. Não era só de empreendedorismo. E ali eu decidi que eu era capaz de realizar esses sonhos, porque eu não sabia fazer nada daquilo. Mas não parou aí. Eu fiz outros cursos de empreendedorismo, fiz curso de finanças. Continua se aperfeiçoando até hoje. Continuo. E, inclusive, na pandemia, senti muita falta disso, né? De fazer alguns cursos, de que eu ia muito presencial. E hoje, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em São Paulo é fazer outro curso de inteligência emocional, que agora eu vou como monitora, para ajudar e para já respirar isso de novo. Porque se a gente não ficar sempre se cuidando, a gente cai. Eu costumo dizer que autoconhecimento precisa da gente ser como uma fogueira. A fogueira, o que você precisa fazer? Você precisa o tempo inteiro colocar a lenha, que senão ela apaga. E aí ela para de aquecer. Exato. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro colocando lenha. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do autoconhecimento tem uma palavra que está bem batida, né? Mas é verdade, é a mudança de mindset. Sim. Mas quando você se conhece, quando você tem inteligência emocional, sabe lidar com suas emoções, você acaba se tornando uma amante de problemas. O que é uma amante de problemas? É alguém que ama resolver problemas. Porque a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas fogem de problema. Elas ou paralisam, fogem ou colocam a responsabilidade na outra pessoa. Sim. E aí, em vez de, eu tenho um problema aqui na minha empresa, vamos resolver. Não, vamos procurar culpado. Foi Marília, foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano. Quando ela sai dessa posição de vítima e diz, não, peraí, meu amor, a gente só passa pro próximo degrau quando resolver esse aqui. Então, bora, resolve. Eu não quero saber de culpada, eu não quero saber quem foi que deixou de fazer. Vamos resolver, depois a gente vê para trás para não voltar a cometer aquele erro. Né? Então, saber, a inteligência emocional vem disso, vem de eu controlar essas emoções, esse impulso de querer apontar o dedo pro outro e dizer assim, não, peraí, deixa eu me colocar na frente disso aqui. E empreender é isso, né? Empreender é achar a solução para o problema dos outros. Então, empreender é isso. O que você faz? Você resolve o problema de alguém. Sim. A sua empresa precisa resolver o problema de alguém. Através de um serviço, através de um produto. Seja como for, você precisa ser útil para alguém. Então, as pessoas que você consegue ser útil são as pessoas que são seus clientes. Sim. Entendeu? Elas precisam ver um valor ali, um ganho naquilo que você está oferecendo para elas. Entendeu? O mais importante de você oferecer não é só você oferecer. Você tem que oferecer, saber oferecer da forma certa e você tem que entregar. Entregar muito mais do que a pessoa espera. Porque se você entregar o mínimo... Você está fazendo só por sua obrigação. Exatamente. Mas, sua obrigação. Eu falo muito isso para as pessoas que me perguntam sobre empreendedorismo. Você entregar uma coisa muito boa, hoje em dia é a sua obrigação, porque tem gente muito boa em todo lugar. Em tudo. Em todo lugar, em tudo. Aqui em São Paulo é legal porque eu vejo toda vez que eu venho pra cá, que eu vinha, né, antigamente, eu falo assim, cara, eu tô conhecendo profissões que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tipo o quê, amiga? Gente, umas profissões assim, tipo... conheci um menino, conheci meu primo tá trabalhando, teletrabalho numa empresa do Rio, ele só faz vídeo do TikTok. Ele é contratado só pra isso. Só pra editar vídeos para o TikTok. Nossa. Eu achei isso muito interessante. Gustavo. Gustavo. Muito interessante, porque, cara... Então... É aquele lance, né? Tem uma coisa que as pessoas têm muita preocupação. Eu não tenho essa preocupação. Isso pra mim não é um medo. Sim. Mas é engraçado, inclusive, as mais velhas. Uma vez eu tava tendo um diálogo sobre isso com meu sogro, ele falando, né? Ai, tudo tá virando máquina. Onde é que a gente vai parar? Daqui a pouco não vai ter trabalho para todo mundo. E aí tem o desemprego. Eu disse, vamos lá. Vamos sair do campo do achismo e vamos para dados. Vamos pegar estatísticas de desemprego. Sempre existiu, tá na mesma... Tá proporcionalmente falando, mesma quantidade. Vamos prover aqui quantidade de vaga de emprego. Tem. E tem no rodo. Só que às vezes nem sempre tem as qualificadas para entrar aqui. Sim. E a quantidade que precisa. Esse conectar.
conectar quem é qualificado para o cargo é um jogo difícil, né? De encaixar. Às vezes você é bom, mas não é bom nessa empresa. Hoje tem muito mais chance, gente, oportunidade. Antigamente só tinha emprego bom quem era formado, quem era isso, quem era aquilo. Hoje em dia não existe mais isso. Não, você precisa Hoje em dia a oportunidade é muito maior para tudo. Justamente. Pra então, tudo. Tem várias profissões que não existem mais, A por minha exemplo. profissão que é nova, minha profissão é nova. Sim, sua profissão é nova. Até hoje eu fico brincando isso. Ninguém sai da escola achando que vai ser personal organizer. Talvez algumas aí já saiam daqui a uns anos, mas ninguém sai. Então, a maioria das pessoas que são personal organizer, elas fizeram transição de carreira, assim como eu. Às vezes, são pessoas que eram donas de casa, que estavam há anos cuidando dos filhos e quando precisaram voltar para o mercado, não conseguiram, entendeu? Então, isso é muito bonito de se ver. Sim. Eu admiro muito isso, sabe? Não, no meu caso, eu era nova, em tese, né? Eu já tinha 27 anos, eu não tinha... Super nova, amiga. Da Por tua favor, idade, eu tenho 27 linda, anos, tá tudo certo. Eu tinha 27 anos, mas assim, tem pessoas com 50, com 60, sim, entendeu? Que conseguiram fazer dessa profissão o seu ganho. Eu acho isso muito bonito de se ver hoje, sabe? Porque hoje você pode ser o que você quiser a qualquer momento. Não existe isso. Essa semana eu vi na internet um pai de um menino de 60 anos passou para medicina, com 60 anos. Isso é muito maravilhoso, sabe? As coisas hoje em dia permitem a gente fazer isso. O que a gente precisa é achar o nosso lugar no meio disso tudo. E achar o nosso lugar no meio disso tudo, ele só vai, pode ser batido, pode ser o que for, mas ele só vai se tiver paixão. Se não tiver, você vai E como é que a gente descobre, né? O que é paixão versus tem paixões que não paga conta. Tem. Né? Então, assim... Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem. Não tem. Mas, assim, o que tem que ser feito? Mais uma vez eu bato. Vou dar uma dica bem legal pra gente achar o que tem a ver. Toda paixão, tudo que você vai fazer na sua vida tem que ter a ver com a sua história de vida. Sim. Tem que ser alguma coisa que você já viveu. Ainda que de uma forma que você não conseguisse identificar, como no meu caso. Que eu já vinha de uma série de mudanças, mas eu não conseguia identificar isso. Eu não me via como uma pessoa que gostava de mudar. Isso não era claro na minha cabeça, entendeu? Então, eu não tinha isso claro. Mas eu sabia que, desde criança, eu gostava de fazer trabalhos manuais. Então, eu não fazia atividade da escola, por quê? Porque eu estava desenhando, porque eu estava pintando, porque eu estava cortando uma cartolina, porque eu estava fazendo as divisórias da minha própria gaveta, como eu fazia, sem ter a menor noção de nada, porque minha mãe é zero organizada. Mãe, eu te amo, você é maravilhosa, mas você... Mamãe é zero organizada. O primeiro laboratório então foi em casa. Meu pai, ele é uma pessoa que gosta de jogar tudo fora. Inclusive, ele joga fora até coisas úteis. Ele joga fora, mas ele não tem aquele negócio da organização. Não tem, entendeu? Mamãe é super apegada. Então, eu me pegava fazendo as divisórias da minha própria gaveta. Aí eu ia na livraria que eu amava, assim, era minha diversão. Eu comprava aquele papel veludo, botava no fundo da gaveta e eu organizava, mas não necessariamente eu mantinha organizado, né? E também nem era da forma certa. Mas eu fazia aquilo. E muitas vezes eu vivia, mamãe falava muito isso, que eu vivia no meu próprio mundo. E eu me encantava com aquilo ali, eu não escutava nada. Por isso que eu nunca gostei de televisão. Porque eu não fui criada assim, entendeu? Os desenhos da nossa infância, eu não me lembro de nada, eu não sei nada, porque provavelmente eu não assisti. Eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava de brincar de nada. Eu gostava de desenhar e pintar. Era isso que eu gostava. Uma artista. Era. Uma artista que não se desenvolveu nessa parte, mas se desenvolveu na outra arte, que é organizar. Quando eu descobri a organização, eu decidi canalizar isso que eu tinha para essa área. Sim. Então, hoje eu ajudo as pessoas a transformarem, a mudarem, a entenderem que elas podem mudar. Hoje eu faço isso por meio da organização profissional. Então, a minha missão, esse é o meu principal desafio na minha empresa. Depois de anos e anos, 8 anos que já passaram várias pessoas por mim, já várias funcionárias foram e voltaram, gente que chega dizendo que ama a organização e quando começa a trabalhar eu descubro que odeia. E aí, qual é o meu principal desafio? Principalmente agora, vindo para São Paulo de vez para abrir uma filial da Petit aqui. É fazer as pessoas entenderem que aquele trabalho é muito mais do que uma organização do espaço físico. A gente pode se organizar muito
de dentro para fora. Sim. E eu acredito muito que a gente também pode se organizar de fora para dentro, porque é um ciclo. O que acontece dentro acontece fora, o que acontece fora acontece dentro. Sim. Então, a minha missão é, por meio da organização, que é externa, trazer a organização interna para a pessoa. Inclusive, essa semana aconteceu uma coisa muito legal. Eu acho que, realmente, como eu já disse várias vezes, Deus vai cuidando de todos os detalhes. Eu tive uma cliente aqui em São Paulo, foi a minha primeira cliente oficial desde que eu vim morar aqui mesmo. E ela é muito acumuladora. Então, quando ela me ligou, me procurando, pelo Instagram ela me achou. Então, foi um encontro ali de vidas. E ela falou, eu vou te contratar se você me prometer que você não vai me obrigar a descartar nada. E aí, eu falei assim, gente... Não posso prometer isso. Eu falei, ferrou, o que eu vou fazer? Aí eu disse, olha, toda a organização tem um processo, são 4 etapas. A primeira é o descarte, a gente vai olhar peça por peça, você vai ter que se lembrar das suas roupas e, eventualmente, pode aparecer algum descarte. Se você não quiser descartar, eu não vou poder te obrigar. Eu jamais vou fazer isso. Então, a gente vai com calma, vai no teu tempo, a gente vai fazer, mas existe essa primeira etapa. E se você se sentir à vontade, a gente vai descartar. E aí ela falou, nossa, que maravilhosa, já passaram 4 organizadoras por mim e nenhuma foi desse jeito. E aí eu, como analista comportamental também, que hoje, né, que eu falei, fez parte do meu processo de evolução também, não parei só naquele curso. E aí, rapidamente, eu preciso tratar ela desse jeito, porque se eu tratar ela desse jeito, eu vou conseguir me conectar com ela. Hoje, a gente já terminou o trabalho, falta pouquíssima coisa para acabar. A gente descartou mais de 10 sacos de lixo. Eu não tenho noção, assim, de como foi, porque foram caixas, foram sacolas, foram sacos, mas, assim, no meu entender, foram mais de 10 sacolas de lixo. Agora, amiga, você tá falando aí de alguns clientes seus, mas eu queria saber se tu já pegou algum tipo, aqueles programas americanos acumuladores que a pessoa entra na casa e, tipo assim, às vezes não dá nem pra entrar direito, é tanta coisa. Sim. Né? Eu tava até conversando com uma amiga mais cedo antes de vir pra cá, ela falando que ela conheceu os parentes de um amigo e ela entendeu por que o amigo se comportava de determinada maneira, muito apegado. Porque, por exemplo, chegou na casa da família, a família é muito acumuladora. Né? Não no nível Estados Unidos, aqueles programas lá. Sim, aqueles programas, Mas, tipo assim, tinha um quarto que tinham 3 camas, que não dava nem passar pelas camas, só dormia uma pessoa naquele quarto, mas tinha as 3 camas porque não queria abrir mão. Sim, sabe? Acontece Já muito. Pegou algum cliente assim? Olha, inclusive, eu queria falar uma coisa muito importante aqui. A gente aqui no Brasil, a gente deve muito agradecer as nossas empregadas domésticas, nossas diaristas, que são pessoas que mudam a nossa vida. Sim. Porque lá nos Estados Unidos, as pessoas têm um pouco mais de tendência a fazer isso, porque essas profissões não são tão comuns lá. Às vezes são muito caras, nem todo mundo tem acesso, né, a fazer isso lá. E como elas ajudam a gente a, às vezes, não chegar nesse extremo. Porque quando tem alguém cuidando ali da sua casa, ainda que seja de limpeza, né, e daquela organização mínima que faz ali, né, que na verdade não é organizar, é arrumar. Sim. Né, porque arrumar é diferente de organizar. Uhum. Como elas fazem diferença na nossa vida, sabe? De não deixar acumular, de não deixar acumular sujeira. Às vezes a gente chega em casa muito cansado, não tem tempo, não tem disposição para fazer aquilo. E elas estão lá diariamente cuidando, né, da nossa casa. Isso é muito bacana. Então, aqui no Brasil, pelo menos eu ainda não peguei nenhum caso tão extremo como a gente vê nesses programas, né? Que não só mistura acúmulo, como mistura também sujeira, né? A pessoa que ela se considera apegada, é o seguinte, primeiro é um trabalho emocional também, Total, né? Não, é muito. E quando você é apegado às coisas, você não se apega só a objetos. Você se apega a pessoas, você se apega a sentimentos, você se apega a situações, você se apega a locais, entendeu? Então, isso, ele só reflete nas coisas. Então, quando a pessoa é acumuladora, o que acontece? Ela tem um sentimento com a coisa. É fato. Pra gente que não é, né? Eu não sou 100%, não. Eu não deixo de ser 100%. Eu tenho lá um pouco de acúmulo também, né? Pelo tempo que eu passei sendo criada dessa forma. Mas a pessoa, ela cria um sentimento com a coisa. Então, esse copo que tá aqui, é como se esse copo fosse muito importante para mim. Pra ti que tá aí, pode parecer ridículo. Tu pode dizer, é um copo normal. Que Marília tá com esse negócio, com esse copo? Mas, automaticamente, quando eu pego esse copo, uma pessoa acumuladora, eu crio uma conexão com ele. Entendeu? Ainda que ele não seja nada pra mim. Mas, então, eu crio e, pra mim, ele passa a ser importante. Pra gente, pode ser uma coisa muito difícil de até entender. Mas, na cabeça de uma pessoa acumuladora, aquilo faz todo sentido. Então, ela cria esse sentimento com as coisas, ela cria lembrança com a coisa. Então, eu poderia pegar esse copo e dizer assim, poxa, esse copo é muito importante pra mim. Foi o dia que eu gravei o podcast com Jamile. Então, eu quero muito esse copo pra mim.
entendeu? E na minha cabeça Ai, tá tudo bem. amiga. Amiga, eu vou guardar teu copo. Vai. Vou. Galera, Rafa, não desculpa deixa, aí, Rafa, eu não vou roubar deixa. esse copo. Rafa, tomou até o sushi. O que tá acontecendo? Chegou aqui sem entender nada. Eu vou ficar com o copo, você só precisa saber isso. Perdeu com o copo. boy. Tá? Então, é isso. Então, isso precisa ser respeitado. Sim. Sabe? Porque é uma história que faz todo sentido na cabeça da pessoa. Então, isso precisa ser respeitado. E aí, aos poucos, a pessoa precisa entender que ela pode ter uma ligação com as coisas, mas que não é saudável ela ter ligação com todas as coisas. Sim. E que ainda que ela tenha ligação com algumas coisas, ela não precisa guardar tudo, porque tudo vai estar na memória dela, tudo vai estar no coração dela, vai estar nas fotos dela. Então, as fotos, hoje em dia, assim, essa facilidade que a gente tem é um instrumento muito forte para quem é acumulador. Porque você não precisa ter aquilo para sentir de novo. Sim. Entendeu? Vídeo também é uma excelente forma de você registrar e não ocupa espaço, né? Exatamente. Você pode, se quiser, por exemplo, hoje a gente tem como comprar drive e tal, tudo isso é dinheiro, pagar Nem mensal, se perde. mas Hoje em dia, você não precisa, você não precisa fazer isso. Sabe o que você pode fazer? Um canal no YouTube. Subir todos os vídeos lá, não deixar público. E o YouTube ser um grande armazenador de vídeos para você. Exatamente. E a gente também tem várias outras plataformas que dão uma coisa ali ou outra de graça, um armazenamento de graça, que dá para guardar ali bastante foto, sabe? Então, assim, dá para ter esse desapego. Agora, uma coisa muito interessante é que, assim, eu sempre fui apaixonada por organização, tu sabe disso? Sei. E eu sempre gostei, sempre assisti muito vídeo, nunca fiz nenhum curso, mas sempre assisti muito vídeo, tinha esse feeling, como eu falei. Então, quando a Marília entrou na minha vida, ela já viu algumas coisas bem, né, arrumadinhas, organizadinhas. Então, eu sempre tive prazer. Tu falaste dessa fase, tu adolescente, criança que chegava lá e arrumava. Eu fazia a mesma coisa. Eu amava arrumar meu quarto, eu não mantinha arrumado. Mas pra mim era tirar tudo, ir arrumando, colocando coisinha, procurando novas formas de arrumar. Eu finalmente, mais ou menos com uns 13, 14 anos de idade, a minha mãe fez o meu quarto. Eu não tinha quarto até então, era alguns móveizinhos e lá e tal. E aí a gente morava num apartamento com 9 pessoas, diga-se de passagem, 2 quartos. E aí no meu quarto era eu e mais 2 pessoas que dormiam lá. Mas aí minha mãe melhorou de condição de vida, conseguiu comprar um guarda-roupinha, uma escrivaninha e a cabeceira da cama. Bonitinha, branco com lilás. Eu lembro como se fosse hoje. Então eu amava tirar aquele guarda-roupa do lugar, tirar a cama do lugar, Era minha diversão. Aí, detalhe, os guarda-roupas naquela época, 2 vezes tirar do lugar, não prestava mais. 1 ano, as gavetas já não abriam mais, né? Eu super tinha também um desse, cara. Então, assim, era uma revolta, porque quando eu ia pra querer arrumar, e eu me empurrava sozinha, ninguém me ajudava. Empurrava sozinha. Então, quando eu ia pra querer arrumar, lá já vinha minha mãe brigar. Tu vai quebrar o guarda-roupa! Eu não tenho dinheiro pra comprar Não outro! tenho! E aí, mas sempre gostei disso. Percebi, depois de um tempo, que eu era, assim, um pouco acumuladora. Sim. E criava várias justificativas que são, geralmente, eu vou precisar no futuro breve. Armadilhas do inimigo, que eu chamo. Pois é. Vou precisar, um dia vai me caber, um dia vai voltar à moda. Vai voltar à moda. É linda essa roupa. É linda mesmo. É linda, maravilhosa. Só que toda vez que você vai pegar uma roupa, você não pega ela. Não então pega tá tudo bem, dá ela que ela é muito linda e maravilhosa, pra alguém que vai usar. Sim. Entendeu? Eu tenho, inclusive, algumas dicas de como começar a fazer o exercício do desapego. E aí, nesse mundo do autoconhecimento, eu entendi isso que tu falaste, desse movimento. O que acontece? O que eu percebo? Quando a gente começa a buscar inteligência emocional, a organizar as coisas dentro da gente, instintivamente aparece uma vontade de organizar o exterior. Organizar as relações, organizar os ambientes, organizar a rotina. É preciso esse movimento. De dentro para fora, de fora para dentro. Então, quando eu comecei nesse mundo, eu fiquei ainda mais focada na organização. Então, eu fui entendendo que as tralhas que eu tinha dentro de mim, eu precisava tirar, assim como as tralhas de fora. E aí, eu lembro que uma das coisas que eu já fiz, eu hoje tenho muito menos dificuldade para descartar roupa, sabe? É um exercício, né? Você vai ficando bom nisso. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu disse assim, eu vou ficar só com o que eu uso, com o que eu não uso há 3 meses. Eu vou botar tudo dentro de uma mala. Como se eu fosse viajar, eu vou viajar. É a dica que eu dou sempre para os meus clientes. Falei, vamos colocar dentro de um saco, a gente deixa em algum lugar sem descartar. E se daqui a 3 meses você sentir falta de alguma coisa, você vai lá e pega. Gente, não sente. Não sente. Ninguém nunca voltou para pegar. Não. Nunca. Eu vou até dizer uma coisa para vocês. Primeiro ponto, e ninguém fala, a gente abusa a roupa. Abusa. Chega um momento que você não aguenta mais vestir aquela blusa.
Você olha, vestiu tanto que não aguenta mais. Sabe? Ai, mas eu não consigo, Jamile, comprar roupa o tempo inteiro. Cara, passa pra tua irmã, passa pra tua prima, passa pra tua tia e pede outra. Ai, vamos trocar roupa. Hoje a gente tem bazar. Cara, eu amo bazar. Ganho tá cada vez mais caramba. popular, né? Com o bazar. Antigamente era uma coisa meio assim. Hoje tá cada vez mais popular. E eu ganho dinheiro com bazar. Todo mês eu tô no bazar deixando roupa das minhas filhas, porque crescem e perdem. Eu acabei de passar perto lá de casa, fui correr hoje de manhã e tinha lá. Um bazar. Era só de criança, né? Eu esqueci o nome era muito legal, mas falava assim, não cabe mais, pode vir que a gente compra. Falei, gente, que legal, uma loja no meio da Faria Lima, só disso. Só de bazar. Sabe? Muito legal. E assim, por exemplo, uma coisa, falando sobre bazar ainda, que é dolorido de comprar, sapato pra criança. É muito dolorido de comprar. Sim. Porque é o valor do sapato de adulto. E sabe aí, que vai perder rapidinho, né? E não pode comprar muito grande, senão a criança cai. E aí, as minhas filhas, ela tem uma diferença significativa de idade, que uma roupinha ou outra tá guardada. Né? Teve uma época também que eu guardei praticamente um enxoval inteiro de Maria Laura. Todo até um ano de idade eu tinha tudo praticamente guardado. Um desses processos eu acho que foi até contigo lá em casa, alguma coisa assim. Tirou bastante. Eu tirei, porque eu disse assim, cara, na boa, quando vier minha outra filha, se for outra filha, eu vou querer comprar coisas novas, diferentes. Isso que eu falo sempre, cara, quando a pessoa fica nessa, eu vou emagrecer pra caber essa roupa. Cara, guarda só as roupas preferidas. As roupas que são ok, mais ou menos, você não vai usar, porque você vai ficar tão feliz, de repente é uma coisa que a pessoa quer muito. Entendeu? Que você vai querer comprar outra coisa. Não tem jeito. Nós, seres humanos, somos assim. A gente gosta de novidade. Gosta. De que as lojas vivem? Porque senão não tinha tanta loja de roupa abrindo, não tinha tanta coisa. A gente gosta de novidade. A gente precisa disso. E um grande gatilho para isso é quando você olha o seu ambiente organizado de uma forma que você, às vezes, nunca viu. Quando eu vou na casa de uma pessoa assim, que é acumuladora e tudo, quando a pessoa olha o ambiente organizado, aquilo ali, aquela sensação, ela não volta mais atrás. Entendeu? É diferente de você chegar na sua casa todo dia e ver tudo bagunçado. É horrível, E aí, quando você chega assim, às vezes você se acostuma. Você nunca viu como é de uma forma diferente. E tudo, as pessoas de fato se acostumam. Porque a gente se acostuma com tudo. O nosso cérebro é assim. Ele é criador de hábitos. Então, você se acostuma com coisas boas e com coisas ruins. Sim. Entendeu? Isso é muito verdade, sabe? É um exercício maravilhoso, que inclusive, algo que me despertou muito, que fica de dica, o livro Essencialismo. Sim. Ele traz essa limpeza de dentro para fora, né? E que isso é muito importante e o teu trabalho é maravilhoso, sensacional. Porque eu tenho feeling, mas a maioria não tem. Sim, a maioria das pessoas tem noção, não tem, porque olha e diz, ai meu Deus. Jamile, sabe por quê? Isso é uma coisa que eu falo muito. Nós somos criados com uma organização, com uma coisa ruim. Sabe, quando a gente faz uma coisa errada, a gente só vai sair de casa se a gente arrumar o quarto. Entendeu? Então, a gente é criado da organização como se fosse uma coisa ruim, sendo que a organização, gente, faz realizar todos os tipos de sonho. Você quer ir para uma viagem, o que você tem que fazer? Você tem que se organizar, senão você não vai. Entendeu? Se você quer juntar o dinheiro, ou você se organiza, ou você não junta. Se você quer organizar a sua agenda dos seus clientes, ou você organiza, você vai perder os clientes. Sim. Então, a organização, ela está em tudo. Ela está em tudo. Essa é a grande missão da minha empresa. Por que a minha dificuldade, assim, em tese, de expandir o negócio? Porque eu preciso ter pessoas que espalhem essa ideia, que vivam essa ideia e que reflitam essa ideia na organização. Sim. Eu não quero só chegar na casa das pessoas e organizar de uma forma linda. A pessoa vai chegar em casa e vai ficar maravilhada. E quando ela procurar alguma coisa, ela não vai achar. Entendeu? Então, a gente tem uma missão. É espalhar a organização pelo mundo. É mostrar para as pessoas, entendeu? Que existe um mundo organizado e que esse mundo é bom demais. E que isso traz qualidade de vida. Pois é, e que ser organizado não é ser chato. Sabe? Lá em casa sempre tinha 2, 3 cantinhos da bagunça. Uma caixinha, uma gaveta, você deve ter na sua casa aí. E a cadeira, gente? Cadeira? Uma cadeira da bagunça, gente. Todo mundo tem uma cadeira da bagunça que chega e joga. Que então, tipo assim, é uma caixa geralmente que tem pilha, Sim. moeda, chave, caneta sem tampa, bocal, uma peça de jogo, várias coisinhas pequenininhas que vai jogando lá. E aquilo ali, você não tem noção. Uma casa organizada é uma vida desorganizada, é um estado mental desorganizado, puxa um monte de outras coisas. Se o seu ambiente de trabalho, se a sua mesa de trabalho, o local que você está agora assistindo esse vídeo, seu carro, seja lá, é desorganizado, isso eu tenho certeza que reflete muitos outros pontos da tua vida. Não tem como uma pessoa ser organizada só em uma coisa e desorganizada em outra. Não, ela no mínimo é desorganizada internamente. Então é geralmente uma coisa que é bem... Você vai fazendo isso em todos os âmbitos. E
Um dos exercícios que eu fiz, um dos primeiros movimentos que eu fiz voltado para o autoconhecimento para o meu público foi o 365 e 21, que eu tive até o teu apoio, teu auxílio. Sim, eu lembro. Que foi um movimento de 21 dias, onde eu trazia exercício de autoconhecimento e exercício de organização. Porque eu entendia que para organizar a vida das pessoas, precisava ser de dentro para fora e de fora para dentro. É cíclico, né? Não tem como fazer uma coisa e não fazer a outra. E eu sei que tu já trouxeste a tua mensagem para o mundo de qual é o propósito da tua empresa. Sim. Mas qual é a maior lição de vida que a Marília já teve até hoje? 1 minuto de silêncio. Olha, eu acho que talvez assim... Pode ser a mais recente. Sim, acho que o meu maior aprendizado, né? É isso, de lição de vida. É ver que realmente, assim, a gente não pode se acomodar. Não pode. E a gente não pode deixar o orgulho tomar conta. Nunca. Entendeu? Eu lembro muito, assim, desde o meu começo na Petit, quando a Petit começou a crescer muito, e que na pandemia a gente teve que começar praticamente do zero. Então, até hoje a gente não voltou como era. E eu me lembro, assim, que quando eu comecei a guardar dinheiro e comecei a melhorar mesmo minha vida, minha condição financeira, de fazer coisas que eu queria, que eu tinha vontade, eu sempre quis guardar dinheiro e nunca consegui. E chegou uma época da minha vida que eu conseguia guardar muito dinheiro. E eu olhava para aquilo ali, sabe? Eu não sabia de onde vinha, eu só agradecia a Deus porque estava me abençoando daquela forma. Mas eu pedia, Deus, eu não quero ficar orgulhosa. Eu não quero ficar achando que eu sou alguma coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou melhor do que alguém, porque isso está acontecendo comigo. Quando as pessoas iam para eventos de organização e as pessoas me paravam, às vezes, para tirar foto, sabe? E eu ficava assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo sendo a Marília, que tá aqui, que tá ralando pra caramba, que continua ralando pra caramba, entendeu? Que não tá rica, não tá milionária. Tá viajando pra Noronha, pra não sei onde, pro Egito, pra Paris, mas, gente, porque tudo é organização e prioridades, entendeu? A minha prioridade... A gente trabalha pra caramba, mas descansa, né? Exatamente. A minha prioridade é viajar. Então, prefiro passar o mês todinho em casa sem gastar nada e viajar uma vez do que querer fazer tudo. Esse é o segredo. Choices. Exatamente, choices. As pessoas querem fazer tudo de uma vez. Às vezes dá, às vezes não dá, entendeu? Sim. É questão de prioridade. E aí E o que proporciona esse entendimento de prioridades? Autoconhecimento. Autoconhecimento, exatamente. Viajar é uma coisa que me faz feliz. Eu sei que todo mundo fala, viajar é muito bom e tal, mas pra mim é super. Eu já entendi isso na minha vida. Então eu prefiro passar o mês todo em casa, fico em casa feliz, mas tenho dinheiro pra viajar no final do mês, do que passar o mês todinho maravilhoso, gastando rios de dinheiro por aí e não viajar. Entendeu? Então, eu já entendi que faz bem pra mim. Eu já entendi que é um lugar que eu consigo me desconectar, enfim. Então, eu aprendi isso. E a pandemia veio em várias áreas da minha vida, não só no empreendedorismo, tu sabe, como minha amiga também, que Deus veio e pisou no meu pé. E ele falou assim, ó, quem manda aqui sou eu. A gente não sabe o dia de amanhã. De repente, eu não podia mais trabalhar. Eu não podia mais. A loja continuou funcionando com delivery, mas a organização das casas eu não pude fazer. Que é onde vem o teu maior... Exatamente, que é onde vinha a minha maior renda. Então, tudo que eu tinha, de um dia para outro, eu não tinha nada. E eu não sabia quando eu ia voltar a ter. Entendeu? Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. E aí, a partir do momento que as coisas começaram a voltar, eu precisei melhorar emocionalmente, precisei melhorar para atender minhas funcionárias, para que elas continuassem firmes, entendeu? Firmes no propósito da missão. Algumas foram embora. Então, muita coisa aconteceu. E quando eu precisei voltar, eu falei, ninguém vai segurar por mim. Eu preciso estar aqui no meu negócio. O meu negócio, ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver daqui a um tempo sem mim. Mas agora, ele precisa de mim. Então, eu precisei aprender isso. A minha principal lição foi essa. Foi aprender que eu não posso me acomodar. Que mesmo quando as coisas vão bem, mesmo quando a gente vê o crescimento chegando, batendo na nossa porta, a gente tem que continuar firme, como se todo dia fosse o começo. Todo dia. Se a gente se acomodar, meu amigo... E eu tive que aprender isso a duras penas. E agora, acho que estou conseguindo voltar. Acho que consegui. Estou indo no caminho certo. Já consegui fazer uma grande mudança, que foi vir para cá. Uhum. Mas ainda com isso firme na minha cabeça. Continua lá e cá, exatamente. Controlando tudo de lá, controlando tudo daqui. Organizando gente aqui, organizando gente lá. Mas com isso sempre na cabeça. Eu continuo sendo aquela mesma Marília que 8 anos atrás começou, que não sabia cobrar nada, que não sabia mandar um contrato, não sabia se vender. Eu continuo aqui correndo atrás de cada cliente, seja de R$200, seja de R$10.000. De 4 mil. Pois é, de 4 mil. Eu continuo aqui dando valor para todo mundo do mesmo jeito, atendendo as minhas funcionárias, cuidando delas, porque assim eu acho que a gente consegue ir.
Maravilha. Amiga, obrigada. Se deixar, a gente fica aqui. Gente. Gente, eu falo pra caramba, aí eu encontro uma outra que fala pra caramba também. A gente demora a se encontrar, né? Quando a gente se encontra. A gente tem tanta coisa pra atualizar, entendeu? E vai continuar depois daqui, tá? Vai. Quero dizer pra vocês. Então, amiga, onde é que a gente pode te encontrar? Tuas redes sociais? @Marília Aranha, a minha pessoal. E tem as duas da empresa, né? @Petit Organiza, PETIT. E @Petit Organiza Loja. Quem quiser falar lá no Petit Organiza, pode falar que eu mesma vou responder. Então, em breve, é verdade que vai ter loja aqui em São Paulo. Ai, se Deus quiser, a gente está procurando um ponto bem legal aqui. Estamos vendo, né, essa possibilidade de abrir aqui pra gente poder chegar no Brasil inteiro, se Deus quiser. Começar e-commerce. Top. Isso. Ela já tem enfim, vão lá, que vocês vão Mas vale a procurar. pena ir na loja física, viu? Porque ela é muito linda. É linda. Se você é de São Luís. Se você não é, vai ficar, por enquanto, só lá curiando no Instagram. Pode olhar na Luz dos Destaques e fazer o tour pela loja. Pronto, maravilhoso. Gente, é isso. Minhas redes sociais vocês conhecem. @Jamile Paiva, com Y e 2 L's no final. Twitter, TikTok. Twitter não posto, mas TikTok, Spotify. Tá na descrição. A Rafael tá mandando avisar que tá na descrição aqui, ó. Tudo nas minhas redes sociais. A de Marília também. Não esqueça de botar, seu Rafael, por favor. Gente, adoro o Y e 2 L's. Ai, amiga, me fala. Cheio de frescura. Não foi engraçado, não. Então é isso, gente. Curtam o vídeo, que depois dessa humilhação aqui, ó, entendeu? Um falando da minha altura, outro do meu nome. Curtam o vídeo, compartilhem pra gente levar a organização pro mundo. A organização da Marília de fora pra dentro e a minha de dentro pra fora. Juntas, mudar o mundo, amiga. Vamos lá. Vamos dominar São Paulo, o mundo todinho no Brasil. Todinho, que nos aguardem. Amém. Gente, é isso. Muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.